Estamos começando mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. E temos aqui as pastoras desse programa para falarmos a respeito de um tema hoje tão importante e esclarecedor que eu penso que vai ser muito bom para você ouvir a respeito disso. Nós vamos falar sobre crer e amar, as leis escritas no nosso coração. Talvez a princípio pareça algo assim tão óbvio, tão simples, mas à medida que você for compreendendo à luz da palavra, você vai ter muito mais facilidade de poder viver isso na sua vida cristã no dia a dia. Amém? Então, quero já receber aqui essas irmãs lindas, amadas, preciosas, Dalva. Obrigada, pastora. Marília. Bom dia, pastora. Essas leis vão também refletir nos nossos relacionamentos, né, pastora Márcia? Com certeza. Amém, Valéria. Amém. E o melhor é saber que elas estão no nosso coração. Amém. Oh, eu gostei muito desse subtítulo aqui, as leis escritas no nosso coração. Até porque a gente tem falado muito a respeito da lei, da graça, e quando nós falamos da lei, a gente está falando daquele estilo de vida, do certo, do errado, do pode, não pode. Mas esse aqui é um estilo de vida que todo homem tem. Então ele tem consciência do que é certo, do que é errado. Até uma criança cresce assim, conhecendo esse princípio. Mas o que a palavra de Deus nos mostra aqui são aquelas leis que Deus escreveu, não na nossa consciência, mas no nosso coração. De uma maneira que você possa viver de uma maneira espontânea. Você já tem a capacidade que Deus te deu para crer e para amar. Amém. Isso é poderoso. Eu gostaria de trazer aqui para você uma história para a gente falar um pouco a respeito disso. Dalva, você é a contadora de histórias. Vamos ler a nossa história de hoje, pastora. Certa vez um pastor foi visitar um casal e ficou muito admirado como a esposa era carinhosa com aquele marido. Ela sempre chamava de meu amor, meu príncipe. Então o pastor perguntou para aquela esposa: qual o segredo, minha irmã, de manter esse carinho por tantos anos com o seu marido, no seu casamento? E ela respondeu: é porque eu já me esqueci o nome dele há muito tempo. Moral da história: quando você faz algo sem ser de coração, tem apenas aparência, não tem realidade. É verdade. Bem, eu queria ler também um versículo aqui, para a gente já basear, né, isso que nós estamos falando na palavra de Deus. Quero pedir a Valéria aqui para ler. 1 João, né, Valéria? 1 João 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Jesus é que nos ordenou. Amém. Aleluia. Olha, a verdade é que nunca foi da vontade de Deus que o homem vivesse pela lei. Verdade. Essa história mesmo, né, que a Dalva leu. Claro que quando você faz algo que não é realmente genuíno, que vem do coração, é só aparência, não tem realidade. E isso se aplica também à vida cristã, a tentar obedecer o seu esforço, mas sem realmente amar o Senhor, né? Sem realmente amar a vontade de Deus. Então, nunca foi da vontade de Deus que você, que eu, que nós vivêssemos pela lei. Mas nós vemos que na criação, Deus não deu mandamento para o homem, mas Ele o chamou para um relacionamento. Isso. Não é verdade? Então, hoje, na nossa vida, depois da experiência de salvação, o que mais interfere no seu relacionamento com Deus, ou seja, de pai para filho, não é o pecado, e sim a lei. Por isso que nós estamos falando sobre isso. Como que eu devo, então, me relacionar com Deus? Se não é através dos mandamentos, da minha própria obediência, então como que eu vou me relacionar com Ele? Sobre isso que a gente está falando hoje nesse programa. Quais são essas leis que já estão lá escritas no meu coração e que eu posso viver de acordo com elas, não na aparência, mas com realidade de vida? E eu queria então começar aqui o nosso bate-papo
falando sobre isso. Com base em que nós podemos afirmar que Deus nos chamou para um relacionamento. Maria. Pastora, eu creio que lá em Gênesis, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus não colocou o homem numa fábrica, né? Deus não colocou o homem num lugar onde era para ele produzir algo para Deus. Mas a Bíblia fala que Deus colocou o homem e a mulher no jardim para desfrutar e também para se relacionar, porque a Bíblia fala que todo dia Deus vinha ter com o homem, né? No final da tarde, vinha se relacionar com ele. Ao falar para comer da árvore da vida, o Senhor também estava falando, se alimenta de mim, eu quero te encher, eu quero me relacionar com você, eu quero te suprir. Então, a primeira situação ali do homem e da mulher era essa, de relacionar com Deus, e não era ali prestar contas diante de Deus, através de... Não era fazer coisas, né? Não, era o desfrute da presença de Deus. É verdade. Eu acho muito interessante isso, né? A questão da criação, porque Deus poderia ter colocado mandamentos ali, né? Por exemplo, você vai amar a Deus. No segundo, você vai ter comunhão com Deus. Não é verdade? E depois, o mandamento, que a única ordem que ele deu foi: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Poderia ter acrescentado também: não conversarás com a serpente. Podia tanto ter colocado esse. Então tinha muitos mandamentos ali que poderiam ser dados. Mas aí a gente ia ver que o foco era o quê? No mandamento. Obedecer o mandamento. A obediência, né? O foco é ser obediência. Mas a gente vê claramente que ali na criação, Deus criou para relacionar. Deus tinha prazer, né, nesse relacionamento, porque era todo dia. Exatamente. Fala que ele tinha ali aquele momento de na viração do dia. Então, o prazer realmente Deus em nós. Agora, muitas vezes nós não temos esse prazer em Deus. Prazer em orar. Estar na presença. Prazer em adorar. Às vezes você canta uma música porque você gosta da música, mas nem sempre é porque você quer cantar para o Senhor, declarar para o Senhor, porque envolve prazer. Relacionar. Então, isso é muito interessante. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, ainda solteira, em um retiro, em que eles cantaram no final de uma palavra. O pastor pregou muita lei. Nossa. Naquela época eu não sabia diferenciar a lei de graça. Estava tão acostumada com a lei, né? E no final cantou a música É o meu prazer orar. É o meu prazer adorar. A música antiga, mas ela tá bonita. É o meu prazer louvar-te. É o meu prazer orar. E eu cantando aquela música no final, eu fui ficando tão acusada. Porque eu não tinha prazer em orar. Eu orava porque eu tinha que orar. E eu fiquei pensando, mas quando será que eu vou orar porque eu tenho realmente prazer? Então, isso fala de relacionar, não é verdade? Então, quando você está na lei, você faz as coisas porque você tem que fazer. Porque até aquele momento, eu não havia relacionado oração com prazer. Sim. Então, quando a gente fala hoje que Deus nos chamou para um relacionamento e não para cumprir mandamentos, eu acho que é importante você ter alguns momentos da sua vida assim que foi esse divisor de águas, né? Alguém aqui tem algo assim que queira compartilhar também? Eu tive demais. Será que foi só eu que nasci na lei? Essa questão do prazer, eu demorei muito para entender que eu estava na oração antes de estar para pedir, para colocar as minhas questões diante de Deus, eu estava lá para desfrutar dele. Então a oração era muito pesada. Eu me lembro que eu olhava no relógio muitas vezes durante a oração. Eu falava, gente, mas não passa o tempo. Eu já coloquei tudo diante de Deus, mas eu tenho que ficar aqui 1 hora. E assim, 1 hora para mim era uma eternidade. Até que eu descobri que eu ia para a oração para desfrutar da presença dele. E aí eu comecei a entrar diante do Senhor, adorando, conversando, sentindo a presença dele. Aí essa 1 hora era insuficiente, porque eu queria ficar mais. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Mas hoje nós estamos falando aqui a respeito dessa lei, né? Que Deus colocou no nosso coração. Mas eu queria ainda voltar um pouquinho, a gente falou aqui no início lá do Éden, né? Mas eu queria também ir um pouquinho mais para frente ali na história e comentar a respeito de Abraão.
Porque Abraão é o pai da fé. Exatamente. Abraão foi alguém que obedeceu a Deus. Mas Abraão obedeceu antes de existir a lei de Moisés. Muito antes. Vocês não acham isso interessante? Acho. Eu acho muito interessante. Porque quando a gente fala da lei, você já está lembrando de Moisés. Sim. A lei foi dada A Moisés. a Moisés, Depois. né, para o povo. Mas Abraão veio antes e ele foi alguém que obedeceu a Deus e não tinha lei. Então, o que isso significa hoje para nós? Vamos comentar isso um pouco. Olha, essa questão de Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu acho que já estava implícito ali: vai para um lugar onde você vai se relacionar comigo. Porque chegou um dado momento da vida de Deus com Abraão que Deus chamou Abraão de amigo. Sim. É verdade. Não é? Deus chamou Abraão de meu amigo. E eu acho que só depois em Cristo, que Cristo veio resgatar, restaurar essa posição de amizade entre Deus e o E homem. amigo dá dessa conotação de convivência. de amizade, Proximidade. né? De conversar, proximidade. de proximidade. Porque você está com um amigo, nem sempre é para você ficar falando dos problemas. Nunca. Eventualmente isso acontece. Normalmente você vai para bater papo. Você gosta da companhia. Desfrutar da companhia, para rir junto. Isso. Mas com Deus, às vezes, a gente não pensa assim, né? E o resultado desse relacionamento de Abraão com Deus, de proximidade, né, que nós estamos falando, foi a fé que ele teve, né? Porque a Bíblia fala que ele se tornou amigo de Deus, e eu creio que quando ele foi ele sacrificar, né, o seu filho, a fé era tão grande que ele não teve dúvida. Ele já confiava antes, Ele já né? confiava, porque ele já relacionava, Já conhecia. ele já tinha essa experiência. Eu creio que ele creu, né, que ou Deus ia mandar um cordeiro ou ia ressuscitar o seu filho. Tamanha o seu relacionamento, tamanha a sua fé. Por isso. Ele foi desenvolvendo uma intimidade com Deus. Isso. Que eu acho que o ápice realmente da fé de Abraão não foi ter o filho, foi entregar Isaac. Foi. É verdade. Concordo com a senhora. Porque ele passou anos e anos crendo que Deus daria o filho, ele creu mesmo, ele cria nisso. Mas entregar o filho exigiu dele uma medida de entrega muito grande. Eu acho que nós mesmos nunca passamos por isso. E o mais interessante, pastor, é que não tinha lei naquela época, mas ele Não tinha obedeceu lei, no exatamente. nível. Não tinha lei. Não tinha. Mas ele confiou no amor Ele poderia de Deus. dizer, exatamente, mas onde está escrito isso? Mas por que eu tenho que fazer? Exatamente. Não, foi puramente baseado ali numa conversa, num relacionamento entre ele confiança. e Deus, e não tinha ninguém para falar para ele ou para ele perguntar: pode? Não pode? Não é? Será que eu faço? Eu não faço? Não, Abraão Confiou. foi completamente assim, dependente de Deus para obedecer e crer, né? Eu acho Que Deus isso- poderia ressuscitar Isaac e transformar aquilo em bênção. Porque ele também, eu penso que ele obedeceu, mas ele falou: olha, ele me deu um filho. Ele falou que eu vou ter uma descendência. Ele Vai acreditou abençoar minha totalmente. descendência. Agora ele me pede um filho em sacrifício. Como é que será? Ele vai me dar um segundo filho? Então ele falou: Deus Ou ele vai sabe que ressuscitar esse, ele, Deus vai fazer ele algo. sabe, porque É. ele vai cumprir o que ele falou. Então, hoje, a gente precisa de ter esses ingredientes, né? De você ir para Deus, relacionar com Ele, mas assim, conseguir obedecer no nível em que você não fica dependendo de direções de homens, né? Exatamente. Do pode, do não pode. Eu penso que esse relacionamento de Abraão com Deus, pastor Márcio, nos ensina muito, porque quando você está respondendo a Deus pela lei, você faz com medo da punição. Quando você relaciona a Deus por amor, por amizade, por um relacionamento, você faz baseado na confiança. Então eu tenho certeza. Ele não vai falhar, né? Ele não vai falhar, eu tenho certeza que ele vai Confie na motivação É dele poderoso totalmente. mesmo. É poderoso. Eu quero ler 1 João 3, 21, 24. Você vai ler, Valéria? Vou. Nós vamos ler 1 João 3, 21, 24, porque aqui nós temos aqui o foco mesmo do tema do nosso programa hoje, que são as leis que estão escritas no nosso coração, crer e amar. Então, uma vez que o Senhor já escreveu essas leis ali dentro, elas estão ali impressas, né, dentro de nós,
nós podemos ser guiadas por elas, ok? Então, vamos ler 1 João 3, 21, 24 e depois a gente comenta. Na verdade eu vou ler do 21 até o 24, né? Ok. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele ordenou. Olha, crer e amar. Nós vamos falar agora sobre crer, Amém. ok? Eu acho melhor a gente falar a respeito dessas leis de maneiras separadas, porque elas estão juntas, claro. Mas eu gostaria de falar sobre esse primeiro aspecto, que é crer, né? Queria que a Valéria também pudesse comentar sobre isso. A gente afirmou aqui que nunca foi da vontade de Deus que o homem vivesse pela lei. Não foi, porque ele não deu os mandamentos ali no início. Exatamente. Nem para Adão e nem para Abraão. Mas é da vontade de Deus ter um relacionamento em amor. Isso. Então, quando você entende isso, tudo muda na sua vida. Sim. Né? Vamos comentar um pouquinho a respeito desse crer, porque eu quero falar também dessa parte em que diz o seguinte: ora, o seu mandamento é este, Que creiamos. que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Então, esse é o mandamento do Novo Testamento. Muitos ficam falando, quer dizer que no Novo Testamento não tem mais mandamento? Tem. Tem apenas 2, crer e amar. E aqui em 1 João 3, 21 fala, o seu mandamento é este, que creiamos. Agora, eu vou crer em quê? Eu vou crer naquilo que a Bíblia diz sobre mim. E a Bíblia diz que eu estou em Cristo. Amém. A Bíblia diz que eu já fui perdoado. Amém. A Bíblia diz que eu sou justa. O que mais? A Bíblia diz que eu estou em Cristo e por causa disso eu posso todas as coisas. Então, a Bíblia fala muitas coisas, né, sobre isso. Vamos comentar um pouquinho sobre a Bíblia essa diz que eu questão. já fui curado, né? Que as minhas maldições já foram encerradas, que não há condenação, que não há nenhum peso sobre mim, porque nós estamos debaixo da graça. A Bíblia diz que certamente ele levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas doenças, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Ok, agora vamos trazer todas essas verdades tão poderosas para a nossa vivência. Por que na hora que eu estou passando lá, aquele momento da crise, da enfermidade, da falta de dinheiro, do desemprego, eu não lembro dessas coisas, Valéria? Olha, infelizmente, uma semente da dúvida foi plantada no nosso coração. A semente da dúvida por causa do engano do diabo e também, pastora, por causa de ensinos errados. Tem por isso. causa de ensinos errados, porque quando a senhora estava falando aqui no começo, que a pastora Marília falou, do prazer de estar com Deus, interessante, quando você vai olhar Deus na criação, ele foi criando as coisas e foi falando que era bom, mas quando ele criou o homem, ele falou, é muito bom. Então Deus queria alguém da sua espécie para ele ter comunhão, para ele ter relacionamento. Então eu tenho que crer que esta é a vontade de Deus. Agora, quando eu me converti me relacionando com Deus no nível de desfrute lá em cima, porque eu experimentei demais do amor, da bondade e do cuidado de Deus. Mas depois que eu batizei, aí começou a vir tantas condições, tantos condicionais, tanta lei para mim, que eu falei, gente, mas parece que estava tão bom, mas parece piorou. Mas isso é o que acontece com muitos crentes, é isso. Começa na graça, mas depois continua na lei, né? Então, é isso que nós estamos falando. A vida cristã, a nova aliança, ela é baseada na fé. Exatamente. É baseada na fé e não nos mandamentos, né? Então, Deus deu a lei justamente para mostrar que você não poderia cumpri-la. Então tem uma afirmação na Bíblia, um termo na Bíblia que fala sobre transgressão, né? Então a lei foi dada justamente para que pudesse manifestar a transgressão do homem. Porque ele não ia transgredir se não tivesse a lei. E o homem entender que ele não cumpriria, que ele não conseguiria cumprir. Então, no momento em que ele deixou de cumprir, ele transgrediu. Aí
É que ele tinha é que chegar à forçado conclusão. a crer. Aí ele é forçado a crer. Falou, não, então a única maneira agora de eu me relacionar com Deus é como? Se não é cumprindo a lei, como que eu me relaciono com ele? Com base na fé. Crendo. Aí eu tenho que crer na obra de Cristo e eu tenho que crer também no que eu sou em Cristo. Uhum. Não é verdade? Pastora, tem um exemplo que o pastor Luiz deu a respeito de entender que eu sou um pecador e transgressor, que eu acho muito legal para muitas pessoas às vezes não conseguem entender isso. Quando a lei nos foi dada, é como uma pessoa que foi em um país onde a lei não pode passar dos 80 quilômetros. Mas eu já ando há muito tempo a 100 quilômetros. Uhum. Mas quando eu chego naquele país e ando a 100 quilômetros, além de ser um pecador, eu me tornei um transgressor da lei. É verdade. Então isso é muito interessante para a gente entender, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não entendo, eu não sou um transgressor. Mas ele é, porque a lei existe para me mostrar quem eu sou e que eu sou incapaz de cumpri-la. Uhum, e aí eu vou correr atrás daquele que pode cumprir por mim. É Porque verdade. eu preciso crer nele. Na vida cristã, a gente poderia mencionar aqui muitas coisas. Eu acho que cada um de vocês aqui teve, né, a sua experiência e você sabe. Você pode viver pelo mandamento em vez de viver pela fé, que é o crer. Uhum. Até mesmo quando você vai aos cultos toda semana. Exatamente. Então, eu cresci numa igreja legalista, então a gente tinha culto a semana inteira. Minha mãe levava, porque eram muitos filhos, a gente não ficava em casa. Mas eu ia porque eu tinha que ir, porque minha mãe me obrigava. A lei. Mas se eu tivesse que escolher, eu ia ficar brincando. Eu ia ficar em casa, eu ia ver televisão, mas eu ia. Então, a minha obediência era condicionada a uma ordem, a uma obrigação. Será que não tem isso hoje na vida cristã? Eu tenho que ir no culto. Eu tenho que ir no culto, porque se eu for no culto, eu me sinto abençoado, mas merecedor também. Uhum. Eu tenho que então, dizimar. Às vezes não é um ir, não participar. Uma troca, né? Com prazer, com alegria. Uhum. Ainda Desejo. que eu creio que Deus nos abençoe, sim, claro. Eu creio Mas também. assim, esse crer, ele precisa estar unido a algo mais profundo do que só essa obediência natural. Né? Não fazer só porque eu tenho que fazer, né, pastora? Então, por que nós estamos falando hoje aqui sobre os 2 mandamentos? Eu estou falando porque eu creio. Uhum. Uhum. Eu E Jesus falo sobre falou, isso né? porque eu creio. Não é porque eu li, não é porque eu tenho uma pauta pronta, mas é porque eu creio, ou seja, vem do meu coração. Uhum. A lei manda fazer, né, pastora Márcia? A graça manda crer. Então, às vezes, é muito mais fácil você fazer, porque você foi acostumado naquele sistema de pagar para receber. Uhum. Crer, por incrível que pareça, por tão simples, é mais difícil. As pessoas, porque é simples demais. Então, é muito mais fácil você parar, você falar, não, eu creio na obra da cruz. Eu creio que se eu preparei essa palavra, Deus vai falar através da minha vida. Eu vou para a célula hoje, mas eu preparei, mas é o Senhor quem vai fazer. Não é verdade? Então, o fato de você crer, ele tira ali aquela porção ali do seu ter que fazer, ter que receber. Não é verdade? Então, eu creio que essa realidade, ela traz tanto descanso, né, pastora Márcia? Traz um refrigério. Traz descanso, mas eu entendo também, até quando a Valéria fala sobre isso, eu acho que a gente foi programado, condicionado, né? Programar um raciocínio, você já raciocina com base no fazer. No mérito, eu né, tenho que pastor? fazer algo para receber a bênção. Eu tenho que fazer algo para ter a promessa. Mas no Novo Testamento não é assim. O Novo Testamento fala que você precisa crer. Crer somente. Se você crer, como está dizendo aqui, esse novo mandamento é que eu creio em o nome do seu Filho Jesus Cristo, e depois vem, e nos amemos uns aos outros, que é a segunda parte. Então parece que crer é muito pouco. Né? Mas não significa que você vai crer e ficar ali crendo de braço cruzado. Não é verdade? Não, então é só crer, então eu vou crer. Se é só crer, eu não preciso. Mas crer demanda algumas coisas. Célula, eu preciso no culto, eu creio na minha casa. Então, não é nesse sentido que a gente está falando. Eu me lembrei de uma história.
Porque muitos entendem, às vezes, se crer como uma atitude de passividade. Sim. Não tem que fazer mais nada. É 8 ou 80, né? Ou eu tenho que fazer tudo ou eu não tenho que fazer nada. Existe o fazer, claro, né, no Novo Testamento, mas é um fazer também que é fruto de fé e de amor, dependência de Deus, né? Mas tem uma historinha de um rapaz que ele queria se casar, né? E a moça, então, leva o rapaz na casa dos pais para apresentar. E ele queria pedir a mão dela em casamento. E ali, no final do jantar, o pai vai conversar, então, com o rapaz. E pergunta para ele, e aí, meu jovem, então, você trabalha? Ele falou, você tem salário? Ele falou assim, sim, não se preocupe, Deus proverá. Ele falou assim, mas vocês estão querendo se casar, vocês devem ter planos, né? Como é que você pretende, né, realizar esses planos? O senhor não precisa se preocupar, Deus proverá. E tudo que o rapaz, que o pai falava, o rapaz falava que Deus proverá. E no final da conversa, a mãe pergunta, né? Falou assim, e aí, como é que foi a conversa com o rapaz? Ele falou, olha, foi muito boa, mas assim, ele não tem emprego, não tem salário, não tem plano, mas o bom é que ele acha que eu sou Deus. Ele vai prover. Então, isso fala um pouquinho sobre isso. Tem crente que ele acha que esse crer é você ficar simplesmente assim, cruza os braços, sentadinho, e seja indiferente a tudo ao seu redor. Não é isso. É claro que Deus provê, na verdade, mas existe a nossa crença prática. A dependência. Porque eu creio, eu oro. Sim. Porque eu creio, eu jejum. Porque eu creio, eu me relaciono com os irmãos, eu vou na célula, vou no culto, eu dou oferta. Na verdade, eu lidero. Até tudo é jejum, fruto de né? quê? De crer. Até o jejum, que às vezes as pessoas pensam que é uma penitência, né? Você às vezes comenta que está jejuando, nossa, mas que sacrifício é esse? 21 dias sem comer. Até o jejum é um ato de fé. Porque eu jejuo, porque eu creio que no mundo espiritual, quando eu oro, Deus está me ouvindo, essas cadeias vão cair por terra e Deus vai responder minha oração. Tudo depende da sua atitude ali no crer, né? Durante o jejum, por exemplo, se você faz o jejum, mas no final do jejum você se sente mais apto para ser abençoado, então não é uma fé. Não é mais crer. santo, né? Não foi fruto de fé. Mas se você chega no final do jejum e você tem a sua fé fortalecida, e você sabe que você está em Cristo, você tem olhos para enxergar Cristo, né? Então eu acho que o jejum tem esse poder mesmo, de tirar esse véu e nos mostrar Cristo e nos levar a enxergar quem nós somos nele. Pastora, e o fato, quem crê corretamente alimenta a sua fé. Nós falamos dessa questão da fé errada, né? Quem crê corretamente alimenta a sua fé. O que é a fé errada, Valéria? A fé errada é crer que você está na dispensação errada. Pastor, É a troca. A troca. É o merecimento. É o merecimento. sabe qual que é uma fé Porque nem muito todo mundo errada? entende essa palavra dispensação. Aí vai falar, Já doutora, não estou dispensação, mais. Onde é esse lugar? Eu acho que uma fé muito errada é quando eu creio que eu vou receber pelo que eu faço. Pelo meu jejum. Se eu faço um jejum, se eu estudei, se eu sou um bom cristão, se eu vou no culto, como a senhora falou, se eu dou o meu dízimo, eu vou receber. Se eu não fizer essas coisas, eu estou enrolado, Deus não vai me dar nada. Isso. Né? Você sabe qual que eu vejo um grande troca problema disso tudo que a gente tem falado aqui, de fazer e querer merecer, é que chega um momento que você cansa e você para de fazer. É verdade. Né? E se Deus não te der, não te dá o que você está fazendo, Deus está errado, você está certo. Não leva você a perseverar. Já ouviu aquela frase de muitas pessoas? Já fiz tantos jejuns, não acontece nada. Não acontece nada. Já estou orando tanto tempo, até hoje não recebi. Porque leva a pessoa a fé errada? Ficar estagnada. Porque ela fez como uma troca. Como ela não recebeu a bênção, ela concluiu que não vale mais a pena fazer. Ou crer, ou orar, ou jejuar, seja o que for. Ou ofertar, né? Mas assim, é porque a crença está errada. Então, quando nós falamos desse crer aqui, só para eu concluir, nós estamos falando que esse mandamento que está escrito no nosso coração é crer, que creiamos em nome do Senhor Jesus, ou na obra de Jesus, ou naquilo que nós somos nele. Esse é o crer correto, que nos leva a ter uma fé correta. Amém. Nós fomos orar uma vez com uma mulher enferma,
E nós chegamos lá, ela já colocou logo para mim e para o Marcos. Ó, eu já li a Bíblia umas 3 vezes. E eu estou vivendo aqui do jeito que Deus quer. E o Marcos falou, olha, a senhora não está vivendo do jeito que Deus quer, porque a senhora está muito enferma. E Deus a quer saudável. Amém? Então foi assim, aquilo foi uma palavra que alimentou a fé dela. Ela falou, você tem certeza? Ele falou, tenho. Aí a gente leu a Bíblia e orou com ela. Então assim, impressionante, ela tinha uma fé errada. Ela achava que aquela enfermidade era a vontade de Deus para ela. Olha só, não é esse crer que nós estamos falando. Quando esse tema de hoje, né, crer e amar, as leis escritas no nosso coração, está falando de um crer corretamente, ok? Crer naquilo que Jesus fez na obra consumada da cruz. Mas eu quero falar também a respeito do amar. Mas antes de entrar nesse segundo aspecto, a gente vai dar um pequeno intervalo e vamos voltar falando desse tema de hoje, crer e amar, as leis inscritas no nosso coração. Até daqui a pouquinho. Olá, crianças e juvenis! Olhem só essa super novidade que preparamos para vocês. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que a Lua falou para o Sol? Nossa, você é tão grande e não pode sair à noite? Bem, esse é um quebra-gelo do nosso novo devocional para pais e filhos. Talvez você não saiba exatamente o que fazer neste momento. Então, nesse material, nós estamos colocando para você sugestões de quebra-gelo, também o texto bíblico, o compartilhar, que traz princípios bíblicos para você ensinar, e também uma atividade para que ele possa completar e um adesivo de tarefa cumprida. Eu tenho certeza que vai ser um momento divertido, alegre e o mais importante, você vai poder compartilhar princípios tão importantes a respeito da Bíblia. E nesse aqui em especial, que o tema é o Deus de gerações, nós estamos falando sobre o princípio da honra e da autoridade. O alvo de Deus é que toda criança aprenda a honrar os seus pais, professores, pessoas que estão investidos de alguma autoridade sobre elas, porque é uma bênção especial de Deus para cada uma delas. Bem, adquira e divirta-se com ele. O que você pensa quando falamos do amor de Deus por você? Para ajudar você a responder essa pergunta, eu tenho aqui o livro Ele Me Ama. Esse livro fala a respeito do amor de Deus por você, que é o início da vida cristã. Mas é muito importante que você conheça as evidências desse amor para que você possa experimentar o favor de Deus. Eu escrevi esse livro juntamente com meu esposo, o pastor Aloísio, e nele nós estamos compartilhando assuntos importantes de uma vida cristã vitoriosa, como o poder do sangue de Jesus, o perdão total, o favor de Deus da sua vida. Mas para que você possa acessar essas bênçãos, você precisa comer espiritualmente. E essa é a minha sugestão para você, que você possa ler esse livro como se você estivesse comendo um banquete espiritual que está sendo colocado à mesa. Basta você apenas comer e desfrutar. Entenda que a vida cristã, ela não começa com um faça, mas com um está feito. Bem, estamos voltando aqui para fazer esse segundo momento do nosso programa, mas eu quero continuar o nosso assunto no primeiro bloco. Nós estamos falando sobre crer e amar, as leis escritas no nosso coração. E é isso que a Bíblia afirma. Agora, a Bíblia afirma também que nós morremos para o pecado, mas nós também morremos para a lei. Quando você entende que você morreu para o pecado, que esse pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, você é completamente liberto daquela tendência para o pecado. Mas quando você entende também que você morreu para a lei e que hoje existe a lei do Espírito da vida, que é superior, isso nos fala de uma vida superior
a viver baseado na obediência. Agora, no sentido de obediência no esforço próprio. Agora, é importante entender que nós não estamos debaixo da lei em forma de ordenanças. Mas será que no Novo Testamento, ou nessa nova aliança, não existe mais mandamentos? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Então é isso que nós estamos falando. Sim, elas existem, mas está resumido nesses dois aspectos. Quais são os dois mandamentos do Novo Testamento? Crer e amar. Crer e amar. Então eu vou ler novamente para você, 1 João 3, do 21 ao 23, que diz assim: ora, deixa-me começar a ler aqui, eu vou ler, a gente leu só uma parte, eu quero ler aqui todo o versículo. Diz assim: amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Não está falando dos mandamentos de Moisés. Não é os mandamentos do Velho Testamento, ok? Aqui está falando, guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Continua. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então aqui a gente vê as duas ordens, crer e amar. A gente falou sobre essa questão de crer, é crer naquilo que você é em Cristo. Amém? Amém. Amém. Então isso faz toda a diferença. Quando você crê, por exemplo, que você é 100% perdoado. Aleluia. Você não se relaciona com Deus diferente? Totalmente. Amém. Completamente. Agora eu queria falar um pouco mais aqui, você tem liberdade também para comentar a respeito de um ou de outro, mas eu queria já entrar nessa parte do amar, né? Esse amemos uns aos outros, porque amar uns aos outros também está relacionado lá no Velho Testamento, né? Com a obediência. Mas eu queria usar um termo aqui sobre obediência e fé. Então, o que é a obediência pela fé? Então, existe a obediência pela obrigação e existe a obediência pela fé. A obediência sem fé é lei. Você não precisa crer em nada. Você só tem que obedecer. Cumprir. Só tem que cumprir, fazer. Mas a obediência pela fé, você tem que crer. Aliás, a verdadeira obediência é pela fé. É pela fé. Sim. É pela fé. Quando a Bíblia fala que Cristo obedeceu completamente, foi também por fé. Porque ele também teve que ter fé em Deus, Pai, para que ele pudesse crer que aquele sacrifício que ele estava fazendo ia funcionar. Que ele pudesse crer também que ele ia ressuscitar. Não é verdade? Teve que confiar totalmente. Então, a obediência de Cristo foi por fé. E a nossa também. Queria falar um pouco mais sobre isso. Quem gostaria de comentar sobre essa obediência por fé? Pastora, essa obediência por fé, na verdade, é fé na suficiência da obediência de Cristo. Eu creio que a obediência de Cristo resolveu o problema da minha obediência. Porque Cristo obedeceu, eu creio agora que eu tenho acesso a tudo, eu creio que eu sou amada por Deus, eu creio que eu sou perdoada, eu creio que eu sou justificada. Por quê? Porque existe um suprimento hoje do Espírito Santo. Na hora que eu recebi, né, a vontade de Deus pela graça. A senhora estava falando essa questão aí do... Agora, essa fé está aqui, esses mandamentos estão aqui dentro. Estão. E através desse mandamento que está aqui dentro, eu consigo amar, eu consigo orar. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo, né? Eu consigo perdoar, porque eu creio que eu fui perdoado. Então é isso, é simples assim a vida. Eu creio na suficiência da obediência de Cristo. Essa coisa de estar aqui dentro, né, Valéria? É um mandamento muito conhecido, né? Isso. Não roubar, não matar. Você pode não matar ou não roubar, porque é uma lei.
Não é uma lei, eu não vou roubar. Mas uma vez que você nasceu de novo, você está em Cristo, você não rouba, não é por causa da lei. Não. Você não rouba, é por causa da sua nova natureza. Exatamente. Porque Não está Cristo em não mim. rouba. Então, é algo que vem de dentro. De dentro. É completamente diferente, né? Porque a A lei, sua ela obediência hoje não transformava... é baseada numa lei escrita, Nada Mas- exterior. mas é naquilo que você é em Cristo, é na sua nova natureza em Pastora, Cristo Jesus. 1 João 4,19 fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando às vezes nós pensamos, eu não consigo amar o meu irmão, o meu marido, não no meu amor natural, não na minha obediência, eu não vou obedecer na minha obediência natural, mas porque Ele me amou, eu consigo amar. Porque Ele me perdoou, eu consigo perdoar. Acho que às vezes essa obediência por fé, eu também preciso crer que algo dentro de mim, hoje, foi transformado. Eu não vou obedecer mais na minha velha natureza. Eu obedeço na minha nova natureza. Aquela que foi transformada. Mas é tão simples, por que as pessoas não entendem? Tão simples. Tão simples isso, né? Na realidade, todas nós estamos falando aqui uma coisa que nós vivemos. Né? É a vida cristã normal. É a dependência de Deus. Não significa que é fácil, né, Maria? Pastora, eu gostaria de falar aqui sobre a obediência que vem pela fé. É graça, por quê? Porque é suprimento. Quando nós falamos de lei, lei nos fala de demanda, nos fala de ter que fazer, de obrigação. E quando nós falamos de graça, nós precisamos contemplar o suprimento de Deus. Então a graça já está dentro de nós. Então se eu preciso fazer algo, eu vou fazer na dependência completa dessa vida de Deus está dentro de mim. E não em mim mesmo, não no meu esforço. Né? Eu creio que a obediência pela fé é a dependência de Deus para tudo. É interessante quando você se relaciona com Deus e você compreende os caminhos de Deus, você vai dando as respostas certas. Então, essa obediência pela fé, ela é o oposto da obediência pela lei. A obediência pela lei eu tenho que fazer. A obediência pela fé, Deus faz por mim. Glória. É diferente. Eu me lembro de uma experiência há muitos anos atrás, logo no início do meu casamento, e que eu e meu marido tivemos um pequeno desentendimento. Acontece em poucas famílias, né, no recém-casado. Desentendimento. E eu fiquei ali muito chateada, né, naquela hora, e era um dia de culto. Devia ser domingo. E na mesma hora me veio o pensamento, eu também não vou no culto hoje. Olha só. Exatamente, é uma seta maligna, mas assim, eu não entendi naquela época dessa forma. E eu pensei, não vou no culto hoje. E já fui entrando para o meu quarto para tirar a roupa, né? Naquela hora, quando eu entrei, eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim, você vai por causa do seu marido ou por causa de mim? Pergunta boa essa. Deus é bom de perguntas. Quer dizer, Deus formulou uma pergunta exatamente de uma maneira que eu entendesse. Ele não falou nada de justiça própria, não falou de obediência pela lei, porque eu não teria entendido naquela época isso. Mas ele falou de uma maneira e na hora eu entendi as implicações daquilo e foi imediato, foi instantâneo. Eu dei meia volta e já peguei minha bolsa e saí junto com a Luísa. Porque eu entendi que eu fazia não por causa da pessoa ou por causa de mim mesmo, porque aquela situação ali iria definir a forma como eu iria me relacionar com o Senhor. Mas naquele dia eu fui por causa dele. Isso é obediência por fé. Porque eu não estava sentindo vontade. Eu tinha ali as minhas razões, minha justiça própria e por aí vai. E maturidade, né? Maturidade e tudo. Mas eu fui. Então essa obediência pela fé é quando Deus faz através de você. Foi algo assim, como se Deus estivesse dizendo para mim, Márcia, você está chateada, você não quer ir, mas assim, deixa eu te levar. Oh, que delícia. Deixa eu te levar. Eu te levo, deixa que eu faço tudo. E acabou que eu fui, foi uma benção, fui abençoada. E
depois acho que a gente nem lembrou mais disso, é claro que teve o perdão e restauração e tudo. Nada sério. Mas eu penso que essas coisas do dia a dia às vezes nos roubam a bênção de Deus. É verdade. Porque a gente fica tentando viver o tempo todo ali cumprindo o mandamento. E a Bíblia diz que crer e amar é o suficiente. Porque tudo procede desses dois, né? É. Tudo procede disso. E eu queria entrar aqui nessa questão do amar, porque quando nós olhamos para o Velho Testamento e para o Novo Testamento, a gente vê uma diferença muito grande, né? Em relação a... Eu queria voltar aqui um pouquinho antes de falar do Velho. Eu quero falar sobre isso, mas eu vou voltar um pouquinho aqui, porque eu queria aplicar essa questão da obediência pela fé também, no contexto nosso como mulheres, que é muito comum, que é a submissão no casamento. Porque a submissão no casamento, quando a Bíblia diz, mulheres, esposas, submeta ao vosso marido. Ali é uma frase, tem um ponto. Então, é uma frase completa, não é uma sugestão, não tem uma condição, é uma ordem. Sim. Não é? Agora, ela fala, como ao Senhor. Então, o modo de você submeter é como ao Senhor. Se você concorda com o Senhor ou não, você submete, né, Valéria? Sim. Então, se você gosta ou não, você também submete ali ao seu marido. Então, é claro que essa submissão, ela pode ser uma obediência por fé ou sem fé. Não é verdade? Porque ela vai ser uma obediência sem fé quando você faz na obrigação, mas seu coração mesmo não está naquilo. Por dentro você está assim, você picando ele em 1000 pedaços, né? Você mas só não pode fala. ser uma obediência pela fé. E eu queria usar isso aqui. Por que as mulheres cristãs enxergam a submissão no casamento como lei? Né? E não como uma obediência pela fé? Marília? Pastora, eu sou uma pessoa que tive uma experiência muito parecida com relação à submissão. Né? No meu casamento, quando eu era recém-casada, eu vinha de uma experiência de muita independência, né? Eu morava longe dos meus pais, a gente fazia faculdade em Goiânia, minhas irmãs. Então, eu era já muito autossuficiente ali. Casei com quem, né? Com Naor Pedrosa, radical. E assim, foi muito. Eu chorei todinho no primeiro ano de casamento. E eu tive essa experiência. Porque quando eu me casei, ele era muito firme. E ele falava, você vai tirar essa roupa. Se tivesse uma transparência assim, né? A longa distância, ele falava, você tem que tirar. E eu falava, aí eu ia, né? Marido lei, hein? Marido lei. E aí eu ia trocar, mas eu trocava de raiva e ficava emburrada. Até o dia que eu li Romanos 13, verso 1. E Deus falou tão claramente, né, que toda autoridade foi constituída por Deus e nenhuma que é estabelecida não é estabelecida sem a autonomia dele. E eu vi o meu marido como autoridade na minha vida. Eu vi o meu marido com autoridade. Se eu me submetesse a ele, eu estaria me submetendo ao Senhor. Quando eu vi, aí eu já não era mais porque eu estava fazendo aquela submetendo por a lei obrigação, dele, mas por causa do temor da palavra, por causa do temor, da fé, né, da fé da palavra. Eu queria agradar a Deus, eu chorei, aí que eu chorei direito. Na verdade, a sua submissão ali foi fruto da revelação da palavra. Sim. Né? Eu vejo sim, muitas vezes Deus quer mudar o marido. Deus queria mudar Naor, porque ele também era imaturo. Exatamente. Né? Ele teve que ser transformado por Deus e aprender a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Tem os dois e ter lados. paciência para ela crescer. Mas é interessante porque às vezes antes de mudar Deus quer mudar você primeiro, né? Não é verdade? Mas essa questão da submissão, ela é sempre algo assim que pega muito na nossa vida como mulheres. E é uma coisa que você precisa aprender. Ou você vai pela lei, né, Valéria? Ou você vai pela graça. Você foi pela lei ou pela graça? Olha, pastora, eu acho que eu fui pela graça. Eu não conseguia submeter. Você não começou na graça? Não. Eu não conseguia submeter de jeito nenhum. Por causa do histórico de vida semelhante ao da pastora Marília. Muito independente. Muito né? independente. Eu casei também, trabalhava numa multinacional, tinha salário, tinha carro e tinha uma autossuficiência esquisita, né? Porque eu achava que cheia de argumentos. Toda vida, cheia de argumentos, cheia de justificativas para tudo. Aí eu sei que Deus foi me quebrando.
mas eu fui percebendo o amor de Deus. Eu fui percebendo o amor de Deus e eu fui conseguindo também. Eu acho que amor e temor caminham juntos, pastor. Com certeza. O amor e temor caminham juntos, porque Deus foi se revelando para nós de uma maneira tão maravilhosa, tão sobrenatural, que ele foi me constrangendo com o amor. Eu fui ficando constrangida. E o meu marido também teve muita dificuldade, mas enquanto eu não me quebrantei, eu não vi o marido graça. Não vi. É Na mesmo? hora, não vi. Não conheci o marido graça. Na hora que eu me quebrantei, eu fui pro deserto mesmo, que Deus me levou e mostrou com luz. Aí o meu marido transformou. Olha só. É incrível que, assim, ele dá um exemplo muito bobo, mas que se aplica aqui. Ele fala interessante que ele sempre esperava que eu acordasse, arrumasse aquela cama assim, parecendo de propaganda de lençol. Deixasse as coisas arrumadinhas. E ele disse que eu levantava correndo, olha, eu tô com pressa, não sei o que, a empregada vem, saía. Aí um dia ele disse que Deus falou pra ele, começa a arrumar a cama pra ela. O marido graça. E Começa aí a semear. Começa a semear. E aí ele começou a arrumar a cama. E eu comecei a fazer a comida que ele gosta, comprar É só coisas. Deus mesmo para fazer um marido arrumar a cama. Eu arrumo todo dia, fica É? impecável. Que coisa, hein? Virou o marido graça, Virou. aleluia. Pastor, Mas deixa eu entrar aqui. Deixa eu no só, amar. só acrescentar Certo. nisso que a senhora perguntou, a submissão às vezes para a mulher é lei, porque ela também não vê graça na submissão. Ela não vê que Deus deixou que a é a vontade submissão de como Deus. graça. Ela só enxerga a lei. Só a lei como proteção. Proteção. A submissão, ela foi dada pelo Senhor, essa palavra para a mulher, para protegê-la, né? Porque Deus sabia quem nós éramos e do que nós precisávamos. Filhas de Eva, né? O Senhor sabia. Mas às vezes as mulheres não enxergam isso como graça, mas como lei. Tem que fazer, tem que submeter. Não o é testemunho isso. aqui, tanto o testemunho da Marília como da Valéria, é isso. É. Porque, assim, elas queriam aquele padrão daquele marido. Mas elas só tiveram quando elas entraram no princípio da submissão. Exatamente. Quer dizer, na hora que você abriu mão da sua justiça própria, Isso. né, aí você experimentou realmente o melhor de Deus para você. Desfrutou. Aleluia. Eu queria comentar a respeito dessa questão do amar, do conceito de amar do Velho Testamento e o conceito de amar no Novo Testamento. Uhum. Porque no Velho Testamento, o amar, o mandamento é que amar ao próximo como a ti mesmo. Isso. Mas no Novo Testamento, o conceito muda, porque é amar ao próximo como Cristo nos amou. Muda completamente. Muda completamente aqui o foco. Então eu vou pedir a Valéria aqui para ler essa parte que se relaciona ao que está escrito na lei de Moisés, no Velho Testamento. Lê para a gente, Valéria, esse versículo. Né, ali em Mateus 12, né, vou ler o 37 e o 38, diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso aqui está na Bíblia. Então, o próprio Jesus mencionou a lei de Moisés. Exato. E é interessante porque a gente só lembra desse antigo. Só. Não é verdade? Sim. Então, eu acho que muitas pregações já foram feitas, eu mesmo já ouvi. Eu acho que cursos de libertação, de cura da alma, né, já foram desenvolvidos em cima desse princípio de você amar o próximo como amar a si mesmo. Ou seja, primeiro você tem que se amar Para depois para amar o outro. depois amar o outro. Tá, não vou entrar por essa questão para falar se é verdadeiro ou se não é. Não é isso que eu quero dizer. Mas, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, a gente vê um outro padrão. Porque não é mais baseado Subiu o padrão. no que eu faço. Tá, e se eu não conseguir amar nem a mim mesmo? Vou amar mais ninguém. Estou perdida. Olha, não. É. Porque se eu não conseguir amar nem a mim mesmo, eu sou uma pessoa autodestrutiva. E aí? Então eu estou existe isso. completamente agora destituída da graça, não tem mais jeito para mim? Percebe? No Velho Testamento põe tudo na nossa mão, não é? Aí é difícil. Põe na sua mão. Ó, você vai amar o próximo, você tem que primeiro amar você. Então tudo procede de você. Isso é lei. A iniciativa está em sempre você. sua. Depende do que você fizer. Mas lá no Novo Testamento, eu quero ler aqui o que é que nós vemos aqui. Em João 13,
versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha, isso aqui é completamente assim, diferente do que nós falamos lá, né? Eu queria que a gente comentasse exatamente essas duas diferenças aqui, esses dois conceitos, né? Do velho e do novo. Quer começar, Dalva? Quero, eu gosto de começar com esse primeiro aqui, pastor, novo mandamento. O Senhor está dizendo que é novo, esquece o velho. Isso. Né? Vamos para o novo. Deus tem algo melhor. Acho que às vezes as pessoas elas ficam presas em coisas que elas ainda não entenderam. Mas se o Senhor falou que é novo, é porque é para esquecer o que passou. Quer dizer, vamos fazer um download, né? Vamos apagar os arquivos antigos e vamos começar com um arquivo novo. E ele diz que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ele está apontando para ele. Ele tirou os olhos de nós e colocou nele. Levou para ele, né? A fonte do amor é ele, né, pastora Márcia? A base é ele. Por isso que a Bíblia fala, né, que o verdadeiro amor está em que ele nos amou primeiro e não no que nós tenhamos amado. Ou seja, nós só conseguimos amar porque a fonte é ele. Não, só conseguimos amar primeiro quando nós entendemos que nós somos amados. Exatamente. Sim. Se você não entender que você é amado de Deus, você não vai amar o próximo. Não mesmo. Então, quando você entende como Cristo te amou, é isso que ele está falando. Entenda isso, Cristo te amou. Aí agora você pode, então, amar o seu próximo. Então, tudo começa em ter revelação do quanto você é amado. Essa revelação, ela é tão poderosa, pastora, porque se eu sei que eu sou amada, eu tenho tanta paz para viver, para me relacionar com Deus e com as pessoas, porque eu sei que eu não vou ser rejeitada. Porque qual que é o grande problema de quem diz que tem problema de autoestima? Eu não sou amada e ela quer ser aceita pelas pessoas. Quando eu sei que eu sou aceita, eu me relaciono. Sabe, eu vejo assim a distinção desses dois conceitos de amor do Velho Testamento e do Novo Testamento, porque na lei sempre amarás o Senhor teu Deus. Ame o teu próximo. Então, a lei é você amar. Mas no Novo Testamento é ser amado. Glória. É completamente diferente, né? Então, na lei eu tenho que amar. Mas no Novo Testamento, na graça, eu preciso compreender que eu sou amado por Deus. Então, são dois aspectos completamente diferentes. É verdade. E quando você realmente entende, né, essa graça, né, ou seja, a graça é Deus me amar. Quando eu compreendo isso e eu percebo que eu sei que eu não mereço, que eu não sou essa florzinha de Jesus, como eu achava que eu era, mas eu sei que eu sou amado a si mesmo, que Ele me aceita, aí realmente eu consigo amar, porque aquela lei já está no meu coração. Exatamente. Ela foi escrita lá no meu coração. Mas porque não depende de mim. A Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Aqui, esse versículo está aqui em 1 João 4,10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, a fonte desse amor não está em mim, está nele. Então, se eu medito nesse amor, se eu nutro esse amor todos os dias, se eu me alimento desse amor, eu vou estar tão cheio desse amor que agora, quando eu ver, pode ser a pior pessoa. Eu vou amar também. Por quê? Porque eu fui amada. Eu também não era lá essa pessoa, né, pastora Márcia? Então é muito poderoso, porque não é mais eu ter que amar a Deus, é que Ele me amou primeiro. Interessante que a gente cantava uma música do primeiro amor. Todo mundo cantava essa música. Voltaram para o primeiro amor. Quero voltar ao primeiro amor. Na verdade, a gente achava que era o nosso amor por Deus. Mas o primeiro amor é o dele. Interessante. Por que a gente achava que era o nosso? Um dia eu fui pensar nisso. Por que eu achava que o primeiro amor era? Porque eu estava tão cheio do amor dele que eu comecei a responder a este amor. Estava aqui dentro.
mas eu não sabia, estava transbordando, porque quando você converte, que você recebe aquele amor dentro de você, você quer tanto, você quer amar, você quer evangelizar, Quer porque servir, aquilo é tão fazer bom. a obra de Você Deus. falou, eu quero te falar uma coisa boa. Você foi Eu quero te falar, Jesus te ama. Tá. Agora você percebe o tanto que faz diferença aqui a fonte. Exatamente. Isso, é. Então, a revelação do amor de Deus é que faz toda a diferença. Toda. Porque no Velho Testamento diz, ame a Deus. Mas, na graça, você precisa saber o amor dele por você. Então, são duas coisas completamente diferentes. Então, ame a Deus. No Novo Testamento é, creia que você é amado por Que ele. você é amado. Então, são duas coisas distintas. Por isso que muitas pessoas não conseguem viver a vida cristã com paz, com alegria, com vitória, porque estão sempre tentando amar a Deus, tentando amar o próximo, tentando amar a si mesmo. Mas o mandamento aqui é, creia que você é amado. Amém. Quando você crê que você é amado, aí você realmente consegue expressar a Deus e se relacionar, ser amado, ou ter as bênçãos de Deus na sua vida, né? Eu quero voltar aqui a uma pergunta que eu acho que eu não fiz, mas que eu acho que ela é importante. Acho que eu perdi ela aqui, deixa eu tentar achá-la, para falar a respeito dessa questão do amor de Deus. Nós estamos falando então, só para você lembrar aqui, crer e amar, as leis escritas no nosso coração, ok? Então, o conceito de amar do Velho Testamento e o conceito de amar do Novo Testamento, né? Qual que é, então, a lei que está hoje escrita no nosso coração? Qual é a lei que está escrita no seu coração, Valéria? É a lei de crer e amar. Crer e amar. Muito bem, tirou 10. Acertou. Ô, Glória! A prova tem uma benção, pergunta só. que benção. Passou na prova. Valéria é professora, ela gosta de responder perguntas, perguntas fáceis e práticas. Ok, eu queria concluir essa parte aqui, são tantas coisas tão lindas, né, que a gente compartilha e fala sobre essa questão de crer e amar. Mesmo que nós não estamos hoje debaixo da lei, no sentido de ordenanças, de ter que cumprir os 10 mandamentos, ou os mais de 600 mandamentos, né, que estão lá no Velho Testamento, isso não significa que no Novo Testamento não tenha mandamentos. É verdade. Tem mandamentos. Mas quais? Crer e amar. E é sobre isso que nós falamos aqui. Quando eu creio na obra de Cristo, e quando eu creio naquilo que a Bíblia diz que eu sou salvo. Eu sou completamente salvo, sou completamente perdoado, sou completamente justo, sou completamente aceito. Crer nesta verdade e crer também que eu sou amada de Deus. Aí eu consigo realmente me relacionar com Deus, consigo me relacionar com as pessoas. Então eu vou viver essa vida vitoriosa, mas não é nem por causa de mim, é por causa dele. Amém. Então, na lei diz que eu tenho que amar a Deus, mas a graça diz, creia que você é amado por ele. Amém. Então são dois estilos de vida completamente diferentes. E eu quero encerrar aqui o programa, mas hoje eu quero encerrar de uma maneira diferente. Eu quero pedir aqui, vou pedir a pastora Marília para orar. Amém. Porque, embora nós comentamos aqui, não significa que para nós isso tudo foi muito fácil aprender. Não. Como nós temos falado, meditado, orado e buscado a revelação de Cristo, é claro que os nossos olhos estão sendo abertos. Mas o nosso alvo nesse programa é que os seus também sejam abertos. E nós vamos encerrar hoje orando com você, ok? Para que os seus olhos possam se abrir, para que você possa crer e para que você possa também amar como você é amado. Amém? Amém. Maria? Amém. Amém. Feche seus olhos onde você está, se você pode. Receba essa oração. Senhor, neste momento nós nos alegramos pelas verdades da Tua palavra.
Senhor, Amém. porque estamos, Senhor, uma nova dispensação, uma nova aliança, onde o mandamento é crer e amar. Amém. Obrigada porque nós podemos crer na obra consumada da cruz. Amém. Podemos crer, ó Deus, em tudo que a sua palavra diz a nosso respeito. Amém. E nesta hora, Pai, eu abençoo cada pessoa que está ouvindo, participando, vendo, Pai, esse programa. Eu quebro na autoridade do nome de Jesus toda falácia, toda mentira, Senhor, Amém. que pessoas falaram a respeito Amém. dela, ou o próprio inimigo plantou no seu coração. Pai, nós oramos para que o véu seja removido. Amém. Ó Pai, para que ela possa se ver com os olhos de Deus. Amém, Pai, Jesus. crer no seu amor. Amém. Crer, Pai, na obra consumada da cruz. E tudo que o Senhor conquistou na cruz é dela. Pai, e nós também oramos, Pai, para que possamos amar com esse amor, crendo que fomos amados, que o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. E que a verdadeira fonte do amor não está em nós, mas Amém. está no Senhor. Amém. E, portanto, porque nós somos amadas, nós podemos amar. Aleluia. E somos também, Senhor Jesus, atraídas ao Amém. Senhor. Aleluia. Nós abençoamos cada mulher, cada pessoa que está ouvindo esse programa e declaramos que todas nós vamos andar nesta verdade, Amém. nesta realidade de vida, Amém. em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, nós vamos encerrar nosso programa hoje aqui e a gente volta na próxima semana. Até lá.